Que o Gabigol é um jogador de temperamento forte e que gosta de uma polêmica, disso todo mundo já sabe. Só que no clássico de ontem contra o Galo, ele acabou passando de todos os limites. Essa cotovelada que ele deu no zagueiro Lianco fez ele quebrar um recorde nada bom no futebol brasileiro. Eu vou te contar que recorde é esse nesse vídeo e vou dar a minha opinião também sobre o comportamento do camisa 9 do Cruzeiro. Ontem foi dia de clássico no Campeonato Mineiro, confronto entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. Segundo encontro entre os rivais em 2025, já que eles já tinham se encontrado num amistoso de pré-temporada lá nos Estados Unidos. Um jogo em que tanto o Cruzeiro quanto o Atlético estavam bem diferentes em relação ao ano passado. Você pegava o Atlético, por exemplo, com o Gabriel Menino como titular, sem o Paulinho, que era uma referência do time nos últimos anos. Olhando para o Cruzeiro, um time muito diferente, com muitas contratações, inclusive de impacto, entre elas Dudu, Gabigol, enfim. O jogo foi na casa do Cruzeiro, mando do Cruzeiro, mas no fim das contas, quem se deu melhor foi o Atlético Mineiro com uma vitória por 2-0. Só que a gente não pode contar a história desse jogo, pensar nos gols do Hulk, sem ir para onde tudo começou, que na minha opinião foi na expulsão do Gabigol. O Gabigol conseguiu ser expulso aos 29 minutos do primeiro tempo, num jogo de estadual, contra um grande rival, com o mando do Cruzeiro, e aí você já pega vários fatores que mostram que o Gabigol por muitas vezes age como um jogador juvenil, como se ele estivesse subindo agora. Já não é de hoje que o Gabigol tem uma certa rixa com o Lianco, zagueiro do Atlético Mineiro. É algo que a gente já via desde o ano passado, quando ele ainda estava jogando no Flamengo. Então, houveram alguns encontros entre eles no jogo de ontem, e o Gabigol achou que seria uma boa ideia, numa jogada de lateral, esperar o Lianco atrasar a passada e dar uma cotovelada na cara do Lianco. Não preciso nem dizer que, tendo o VAR, o Gabigol acabou sendo expulso de maneira direta, porque se dependesse do juiz, ele ia ficar só com o amarelo. Mas o VAR chamou para revisão e então o camisa 9 foi expulso ainda no primeiro tempo. Eu considero essa expulsão do Gabigol inaceitável, principalmente por quem ele é. Primeiramente, ele é um atacante. Por que ele vai dar uma entrada dessa no zagueiro adversário, ainda mais sabendo que tem do VAR? Segundo, o Gabriel é um cara que ganha praticamente aí 3 milhões de reais por mês. Como que um cara que tem essa importância pro time dá uma entrada juvenil dessa, sabendo que ele pode correr o risco de ser expulso e deixa depois os companheiros correndo aí 60, 70 minutos com um jogador a menos? Já seria difícil o Cruzeiro vencer o Atlético Mineiro no 11 contra 11, porque o time do Atlético é muito bem qualificado. Agora imaginem com um jogador a menos, sem o seu homem de referência lá na frente. Então eu não consigo aceitar um jogador com a experiência do Gabriel fazer o que ele fez no jogo de ontem. Claro, no clássico é normal ter uma entrada ou outra mais dura, só que do jeito que ele fez, ele realmente colocou o resultado totalmente em risco. Ele comprometeu o jogo do Cruzeiro, essa é a grande verdade. Aí depois, na sequência do jogo, me chega o Hulk, que é um cara que talvez seja tão chato quanto o Gabigol, mas sabe dosar alguns comportamentos. O Hulk, não tô dizendo que nunca foi expulso, o Hulk já foi expulso também, principalmente por reclamar, por ficar enchendo o saco do árbitro. Só que é um cara que tá aí, indo pra 37, 38 anos, e vai provavelmente para mais uma temporada em que vai chegar a 30 gols, fazendo gol em clássico, fazendo gol em jogo importante, e eu acho que é essa mentalidade que o Gabigol tem que ter. Esquece tretinha, provocação, porque no fim o Lianco é um cara muito chato também, mas o Lianco conseguiu o que ele queria. Ele tirou um jogador do nível do Gabigol, de um clássico. Agora vamos falar sobre o recorde negativo do Gabigol, que só reforça que por muitas vezes ele tem um comportamento ridículo, ainda mais para um cara que não é um moleque, não é um cara que tá subindo agora. Se você pegasse um jogador aí de 19, 20 anos, que tá indo pro seu primeiro clássico, que é ali mostrar serviço, tá com os nervos à flor da pele, é uma coisa. Só que um jogador igual o Gabigol, que já é nego velho dentro do futebol, já fez gol em final de Libertadores, já resolveu o jogo grande, agir dessa maneira, convenhamos que não dá. Então, aqui vem agora o recorde negativo. Com a expulsão de ontem, após essa entrada no Lianco, o Gabriel se tornou o jogador com mais expulsões do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Ele está empatado com 12 expulsões com o zagueiro Thiago Heleno, do Atlético Paranaense. Mas você consegue entender como isso é absurdo? O Gabriel é centroavante, é o cara que está no time para fazer gol. É normal o zagueiro, o volante, ter mais expulsões.
Só que o Gabriel conseguiu superar zagueiros que descem a bota em todo mundo e tem menos vermelhos do que ele. O Kahneman, por exemplo, o zagueiro do Grêmio, ele tem 11 expulsões nesse mesmo período no futebol brasileiro. O Gabriel superou o Kahneman e tá com 12, empatado com o Thiago Heleno. Então, desde 2015, somando Santos, Flamengo e agora Cruzeiro, ele chegou a 12 cartões vermelhos. Foram 2 vermelhos pelo Santos, 9 pelo Flamengo e 1 agora com a camisa do Cruzeiro. E sabem o que é curioso? É que até que o lance de ontem com o Lianco não é tão comum assim. O Gabriel é um cara que não costuma chegar duro, mas ele costuma ser expulso por ficar reclamando com a arbitragem, desrespeitando a arbitragem, tanto que dos 12 vermelhos que ele recebeu ao longo da carreira aqui no Brasil, 5 foram por essa razão que eu acabei de citar. Eu realmente não consigo achar isso normal e queria até já te convidar para você deixar a sua opinião aqui nos comentários. Para você, é aceitável um atacante, um centroavante, ter 12 expulsões em 10 anos? Peguem aí quem são os jogadores referências do futebol brasileiro e do futebol europeu nos últimos 10 anos. Será que a gente vai ver algum outro grande atacante, grande fazedor de gols, com um número de expulsões tão alto assim? Então por que eu coloco aqui como uma irresponsabilidade algo de juvenil? Porque o Gabigol é o cara que era pra estar no Clássico ontem e ele ter feito os 2 gols que o Hulk fez. Ele ir lá, fazer 2 gols, fazer a comemoração dele, levar a torcida delírio e fazer o Cruzeiro ganhar o jogo. É para isso que ele tá ganhando quase 3 milhões de reais por mês. Então, deixa para perder a cabeça fazer esse tipo de atitude um jogador que tá subindo agora, ou então um cara que é de marcação e tá de cabeça quente no jogo. Agora, para um atacante, eu acho inaceitável. E como eu disse, o Lianco é um cara que é chato. Ele faz muito isso de ficar provocando dentro do jogo. E ele conseguiu o que ele queria. Deixar o Atlético numa superioridade numérica e depois conseguir uma baita vitória fora de casa, no mando do rival, 2-0, assim, convincente. Porque depois que o Gabigol foi expulso, o Cruzeiro com um jogador a menos não conseguiu agredir. Como que o Dudu sozinho ia passar de 4, 5 jogadores, como que o Matheus Pereira ia achar uma bola no espaço, sendo que o Atlético estava em maioria. Então, ele ontem comprometeu o jogo, na minha opinião. Então eu quero ler as opiniões de vocês a respeito dessa expulsão do Gabigol e a recorrência com que ele tem sido expulso aqui nos comentários. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa segunda-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. Não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e uma excelente semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!